Ló, sobrinho de Abraão, é uma das figuras mais intrigantes do Antigo Testamento, cuja trajetória está marcada por decisões ambíguas, desafios morais e um dos episódios mais dramáticos da narrativa bíblica, o seu escape de Sodoma. Sua história, contada entre os capítulos 13 e 19 do livro de Gênesis, revela não apenas os perigos das escolhas humanas, mas também a complexidade da misericórdia e do julgamento divinos. Desde o início, Ló é apresentado como alguém próximo a Abraão, acompanhando-o em sua jornada rumo à Terra Prometida. A relação entre tio e sobrinho é de cumplicidade, mas também de tensão, especialmente quando ambos prosperam e suas posses aumentam, a ponto de não poderem mais habitar juntos. Surge, então, a necessidade de separação, e é aqui que a primeira grande escolha de Ló se destaca. Diante da proposta de Abraão, para que escolhesse uma direção, Ló ergue os olhos e vê a campina do Jordão fértil e bem irrigada, comparada até mesmo ao jardim do Éden. Sem hesitar, ele escolhe para si a melhor parte, movido pelo que via de imediato, sem considerar as implicações espirituais e morais daquela terra. A decisão de Ló de se estabelecer próximo a Sodoma revela sua tendência de buscar vantagens materiais, mesmo que isso o aproxime do pecado. Sodoma era conhecida por sua perversidade, e a Bíblia deixa claro que os habitantes daquela cidade eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ainda assim, Ló se estabelece ali, e com o tempo, não apenas vive próximo, mas passa a habitar dentro da cidade, tornando-se parte de sua sociedade. A narrativa avança e vemos Ló envolvido em situações cada vez mais delicadas. Quando Sodoma é atacada por reis inimigos e Ló é levado cativo, é Abraão quem intervém, resgatando-o e mostrando mais uma vez o laço de proteção e cuidado que o une ao tio. No entanto, Ló retorna para Sodoma, insistindo em permanecer naquele ambiente, mesmo após ter experimentado o perigo e a salvação. O clímax da história de Ló ocorre quando Deus decide julgar Sodoma e Gomorra por causa de sua iniquidade. Abraão intercede junto ao Senhor, tentando salvar os justos que ali poderiam existir. No entanto, apenas Ló e sua família são encontrados dignos de serem poupados. 2 anjos são enviados à cidade para alertar Ló sobre a destruição iminente. A hospitalidade de Ló para com os visitantes demonstra traços de retidão, mas, ao mesmo tempo, sua disposição de oferecer suas filhas aos homens da cidade para proteger os hóspedes revela a complexidade e ambiguidade de seu caráter. O relato se intensifica à medida que os anjos apressam Ló a sair da cidade. Mesmo diante do perigo iminente, Ló hesita, reluta em abandonar tudo o que construiu ali. É necessário que os anjos o tomem pela mão, a ele, sua esposa e suas 2 filhas, e os conduzam para fora da cidade. Eles recebem uma ordem clara: não olhem para trás e não parem em parte alguma da planície. No entanto, a esposa de Ló, incapaz de se desvincular do passado, olha para trás e se transforma em uma estátua de sal, tornando-se um símbolo trágico do apego às coisas que Deus condena.
Ló e suas filhas escapam para Zoar, uma pequena cidade poupada por misericórdia divina. Mesmo ali, o medo leva Ló a se refugiar nas montanhas. Isolado, ele e suas filhas enfrentam uma nova crise moral. Suas filhas, temendo que não haja descendência, embebedam o pai e têm relações com ele, dando origem aos povos Moabita e Amonita. Esse episódio finaliza a história de Ló com um tom de ambiguidade moral, mostrando as consequências prolongadas de escolhas precipitadas e do afastamento dos valores divinos. A vida de Ló é um retrato vívido dos perigos de decisões tomadas apenas com base em interesses materiais, sem ponderar as consequências espirituais. Sua trajetória mostra como a proximidade com o pecado pode nos envolver gradualmente, tornando difícil o retorno ao caminho da retidão. Ainda assim, a história de Ló também é um testemunho da graça de Deus que, mesmo em meio ao julgamento, estende misericórdia àqueles que, por vezes, se perdem em suas próprias escolhas. Ló não é retratado como um herói de fé inabalável, mas como um homem comum, sujeito a pressões, medos e ambiguidades. Ele é alguém que, apesar de suas falhas, foi considerado justo o suficiente para ser poupado da destruição. Sua vida serve como advertência e, ao mesmo tempo, como convite à reflexão sobre as escolhas que fazemos diariamente. A narrativa de Ló nos desafia a considerar onde estamos fixando nosso olhar. Estamos, como Ló, atraídos pelo brilho das campinas férteis, sem considerar o ambiente moral ao nosso redor? Estamos dispostos a sacrificar princípios em nome de vantagens momentâneas? Ou estamos atentos à voz de Deus, prontos a obedecer, mesmo quando isso significa deixar para trás aquilo que julgávamos essencial? A história de Ló também ressalta a importância de influências e companhia. Ao se aproximar de Sodoma, ele não apenas expôs a si mesmo, mas também sua família aos perigos espirituais daquele lugar. Suas filhas, ao final, refletem as marcas de uma vida vivida em meio à corrupção, tomando decisões que perpetuam o ciclo de erro e afastamento de Deus. No entanto, há, na trajetória de Ló, lampejos de esperança. Sua hospitalidade, sua preocupação com os hóspedes, sua prontidão, ainda que hesitante, em obedecer à voz dos anjos, mostram que, apesar de suas falhas, havia nele algo que Deus considerou digno de ser salvo. Isso nos lembra que, mesmo em meio às ambiguidades e quedas, a graça divina pode nos alcançar e nos resgatar. Assim, ao olharmos para a vida de Ló, somos convidados a refletir sobre nossas próprias escolhas, nossos apegos e prioridades. A história nos desafia a não negociar nossos valores, a não nos acomodar em ambientes que comprometem nossa fé e a confiar que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus é capaz de nos conduzir para fora do perigo, se estivermos dispostos a seguir sua direção. Que a trajetória de Ló sirva como um espelho para nossas vidas, ensinando-nos a escolher com sabedoria, a valorizar aquilo que é eterno e a confiar na misericórdia de Deus, que não desiste de nós, mesmo quando nos perdemos pelo caminho. Que essa história inspire sua fé hoje. Se gostou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para mais palavras de vida. Tem algum personagem bíblico que você quer ver aqui? Comenta abaixo. Até a próxima jornada!